modalidades operacionais. Aqui a gente está falando de day trading. O que é day trading, pessoal? Day trading. Operações que são iniciadas e encerradas no mesmo dia. Tá? Nada mais. Não confunda day trading com scalping, com following, com nada disso. Isso aí a gente vai falar a gente pode fazer scalping ou trend following ou operar várias outras modalidades dentro do day trading. Hoje a gente pode fazer scalping num swing trading, por exemplo, tá? Em tempos gráficos maiores, em horizontes temporais maiores. O day trading, ela se resume em operações onde você abre e fecha a operação na mesma janela diária, no intradiário, tá? Independe se for índice, dólar, ação, commodities, opções, não interessa. Título público, não interessa. Se você pega uma galinha aí de sua casa e compra ela hoje, de um amigo seu que te vendeu na sua casa, e leva para outro amigo e vende ela por um precinho a mais, compra e vende a galinha no mesmo dia, você está fazendo um day trade. Eu falei de galinha aí porque eu só lembrei de galinha. Eu ia falar pouco, mas galinha fica mais, né? Enfim, é mais fácil. Um chocolate pode ser, entendeu? Um celular, sei lá, né? Eu vim do Goiás, então lá no Goiás o povo é acostumado a fazer catira, né? O cara, catira, Bruno, o cara sai de manhã assim, ele sai de manhã com o celular dele, troca de 2 porcos. Aí, no caminho, ele já troca em 4 juntas de galinha. Aquelas 4 juntas de galinha, ele inteira o restinho que sobrou e troca em 2 bezerros. Chega lá no final, troca de 4 celulares, vende os 3 celulares, fica com o dele que ele estava no início. Ainda sobrou para comprar mais 20 queijos que ele vai entregar no final ali na padaria e vai sobrar com o dinheirinho mais o celular. Ou seja, ele deu a volta toda, sobrou com o celular e mais o dinheiro dos queijos. Essa é a vida do catireiro do Goiás. Gosto demais da conta, inclusive. Enfim, brincadeiras à parte, pessoal. Isso aí é um day trade, entendeu? Agora fica mais fácil. Eu fiz a gracinha, fica mais fácil de pegar. O Brunão tá rindo aqui, ó. Ele não pode rir alto, senão aparece no som. Mas pode rir, Bruno. Pode rir, que deixa. O povo deixa. Enfim. Ó, o povo aí, ó. Galinha com gueroba. Verdade, eu já fiz isso. Olha, o Vante já fiz isso. Pois é, eu já fiz demais isso, moço. Enfim. Isso é um day trade, pessoal, tá? Seja no mercado financeiro ou fora dele. Para vocês terem uma ideia, para quando um monte de engraçadinho for tirar onda com a cara de vocês que vocês estão fazendo day trade, vocês falam para ele o seguinte: 90% das operações de banco são day trading. Quando o banco está gerando um CDB, ele está vindo com o CDI ali, convertendo e transformando aquilo num CDB, ele troca a taxa. Eu vou falar numa linguagem mais popular, bem, num jargão bem chulo. É óbvio que é uma operação mais complexa que isso, mas é só para vocês entenderem, tá? Um banco troca taxa com o outro e um empresta dinheiro para o outro. E aquele empréstimo entre bancos, abre aspas, popularmente falando, né? Chulamente falando, não sei se essa palavra existe, grosseiramente falando, esse empréstimo de um banco para o outro, ele acaba gerando uma necessidade do encerramento dessas posições no mesmo dia. Isso é uma deliberação do Banco Central, tá? E o que sobra, ele converte isso e manda isso ao mercado e faz um empréstimo disso para os clientes para tentar fechar essa taxa todo dia. E essa operação de taxa todo dia, que geram os over, essas coisas todas, essas operações são operações de day trade. Então, bancos fazem 90%, 95% das operações de banco são day trading. Quem sabia disso aí? Eu acho que pouca gente sabia disso, né? Eu falei para você que mesmo se você fosse experiente, metade das perguntas que eu ia fazer, vocês não iam saber responder. Então você pode ver que você opera... você opera igual banco? Opera, o banco também faz day trade, faz muito day trade. No Brasil, nos Estados Unidos, as operações de Ripple, quando eles chamam nos Estados Unidos, são operações de over, né? De overnight. Tá? Enfim, vocês podem ir pesquisando isso aí um monte na internet, que eles vão dar isso aí para vocês um monte, tá? Depois do day trading, que são operações que a gente abre e fecha no mesmo dia, existe uma operação chamada de swing trading. E aí a gente tem que colocar uma pausa nesse momento aí, tá? Swing trade, ele pode dar conotação de duas coisas. Não tem nada de sexualmente, de conotação sexual nisso aqui, não. Não é quando a gente opera no mercado financeiro dentro da casa de swing, não. Tá? Ou não é quando você chama suas 8 amiguinhas para ver se operar, não. Tem nada disso, não. Brincadeira, pessoal. É só para quebrar o clima. É só para o Brunão rir aqui do meu lado. Aqui, ó. Diretor, você não pode rir, diretor. Tá atrapalhando o som, meu querido. Enfim, vai cair da cadeira aqui, ó.
Enfim, swing trading, pessoal, ele denota, ou ele tem a conotação de um horizonte temporal de médio prazo, tá? Ou seja, de dias ou semanas, e aí a gente, não existe uma regra, vamos falar aí de mais de um dia, quando você gira de um dia para o outro já é considerado swing, e ele pode ir até algumas semanas, tá bom? Só que swing trading também, swing no mercado, swings quer dizer, o swing, a palavra swing dentro do mercado financeiro quer dizer o movimento do mercado, as ondas do mercado, os ciclos do mercado. Isso são os swings, tá? Então, quando a gente fala de swing trading, assim, as pessoas conhecem, a grande maioria das pessoas conhecem o swing trade como uma questão temporal. E não está errado, não, tá? É quando você passa de mais de um dia de operação. Mais de um dia, algumas semanas, swing trade. Beleza? Só que ela pode também contabilizar que o swing trade são operações que você faz buscando operar nos swings, nas ondas. Só que a gente vai desclassificar o swing, e aqui para facilitar até a linguagem de mercado que o mercado usa nos livros e tudo mais, a gente vai deixar o swing trading exclusivamente focado no horizonte temporal, ou seja, em dias e semanas, tá? Dias e semanas. E a gente vai desconstruir e tratar essa operação que a gente faz em swings, ou seja, em movimentos de mercado, a gente vai chamar como trend following, tá? O que é trend following? Trend de tendência, following de seguir, tá? Ó, o Filipão tá superando as analogias do Bruno. É isso aí, Delvan. Vou superar, vou ficar melhor do que ele nas analogias. Enfim. Legal. Então, trend following, sim. Então, quando a gente faz trend following, a gente segue tendências. Eu, Felipe, meu perfil como operador, eu sou um seguidor de tendências, eu não sou um scalping. E aí, quando a gente tem duas modalidades operacionais dentro das modalidades de horizonte temporal, tá? Que são o trend following e o scalping. E aí eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, swing trading, a gente vai de dias até semanas, beleza? Position trading. O position trading, ou seja, position trading, né? Operar em posição de mais longo prazo. Ou seja, quando a gente carrega uma posição por meses a fim, por meses adiante, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, tá? E à medida que o position size é muito usado, por exemplo, em construção de portfólio, quando a gente quer determinar timing, né, ou limite de rebalanceamento. Beleza? Como assim rebalanceamento? De quanto em quanto tempo eu analiso a minha carteira, tiro aqueles ativos de baixa performance e recoloco ativos de boa performance. Então, esse rebalanceamento é feito, por exemplo, de 3 em 3 meses. Então, essa posição que eu carrego de 3 em 3 meses é uma posição de position trading. Tá bom? E a gente tem o que eles chamam também, e aí não é tanto uma modalidade operacional, é mais um perfil como operador, que é o buy and hold, né? O buy and hold, pelo próprio nome diz, é comprar e segurar. O buy and hold você não tem intenção de vender nunca, você não faz desalavancagem de posição, você não faz liquidação dos seus ativos. Você trabalha exclusivamente com o intuito de construir um portfólio para geração, para construção de patrimônio, vamos dizer assim, tá? Onde aquele patrimônio te rentabilize os proventos das ações, que são dividendos, juros sobre capital próprio, splits e implits e essas coisas todas, tá? Outros tipos de proventos, enfim. Você espera uma rentabilidade daquilo, beleza? Independente do ativo que você opera. Comprou para segurar. Felipe, estou comprando Bitcoin para segurar para sempre. Isso é um buy and hold. Eu, Felipe, nunca fiz, não vou fazer, não faço e nunca farei buy and hold porque não é o meu perfil. Tem certo e errado? Não, tem perfil. Né? Eu não acredito nessa modalidade por várias coisas e a gente pode conversar lá no grupo fechado, né? Que se vocês entrarem no link aí, quando a gente, lá do Telegram, esse link que está no topo do chat, se vocês entrarem aí, vocês vão ver que lá, quando a gente for dar aula, a gente vai
a gente vai tratar disso aí também. Eu vou explicar para vocês por que não o investimento de buy and hold, por que não essa modalidade, por que fazer uma especulação e não investimento, por que investimento no mercado financeiro não existe, tá? Do ponto de vista que todo mundo fala investimento, do ponto de vista que todo mundo fala. Enfim, então, essas são as modalidades operacionais que a gente tem.